Tô eu aqui de novo, família palmeirense, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, já peço que se inscrevam no canal, ative as notificações. Também, né, para quem estiver usando o celular, tem a opção reipar o canal. No caso, é importante para a pontuação, para que o conteúdo possa chegar para mais palmeirenses. Falando de jogo, o jogo de ontem, né, onde o Palmeiras merecidamente foi eliminado, foi desclassificado. Para começar, que eu não concordo com a fala do Abel, que ele fala jogue contra quem jogar, onde for, o Palmeiras joga para ganhar. Claro que a intenção é ganhar, mas a postura do Palmeiras não é de um time que joga para ganhar contra qualquer adversário. Contra o Botafogo jogou para ganhar, foi propositivo, marcou com as linhas altas. E ontem não. Ontem um primeiro tempo nulo do Palmeiras, onde o Palmeiras só nos 2, 3 minutos iniciais, quando iniciou o jogo, chegou ali, tentou ir ao ataque. Depois disso, só o Chelsea dominou as ações, controlou o jogo e empurrou o time do Palmeiras para trás. E a falha foi uma falha coletiva, obviamente, mas o zagueiro do Chelsea, pelo lado direito da defesa, levou a bola com toda a liberdade, com toda e total liberdade, carregou e deu assistência, né, para o Palmer fazer o gol. A falha, eu estava observando com um estudo maior depois, analisando vídeos, a falha foi do Emiliano, do Richard Rios e do Mikael. Os três só ocupavam espaço pelo lado, na parte centralizada ali mais ou menos da defesa do Palmeiras, entre a parte central e a parte mais pro lado esquerdo. Os três só ocuparam espaço. O zagueiro foi com toda a liberdade do mundo. O Fuchs não teve culpa no gol, porque o Fuchs acompanhou o atacante do Chelsea, acho que é Delap, né? Inclusive foi muito maldoso, fez faltas sem bolas, empurrões, butinadas sem bola, mas só ganhou um amarelo, depois acabou saindo, né? Então o Fuchs não teve culpa nesse gol. E o Everton, já nesse primeiro gol, não vou dizer que foi falha, mas talvez poderia ter sido uma bola defensável. Por quê? O Everton, ele tem o costume de, na hora da finalização, ele já praticamente se joga na bola da onde ele tá. Ele não faz aquele movimento lateral que o goleiro deve fazer antes de pular para uma bola que está um pouco mais distante. Então ele vai só um pouquinho para o lado e deita na bola. Se ele vai um pouco mais para o lado antes de fazer a queda, pular na bola principalmente, ele deita na bola. Ele não faz aquele pulo flexionando os joelhos e salta. Então ele vai muito pouco para o lado lateralmente e falha na hora de fazer a execução da queda, ir para a bola, né? Fazer o salto. Mas claro, não foi uma falha, mas digamos que era um lance que poderia ter sido, quem sabe, defensável, uma grande defesa. Mas o Everton não é o goleiro do milagre. Quando você precisa dele, dificilmente ele vai salvar. Ele é um goleiro mediano que tem uma boa saída de bola, né? Com a bola nos pés ele tem bastante qualidade, tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda. Para mim o ciclo do Everton já encerrou, mas infelizmente o Abel não vai encerrar o ciclo dele. Já deveria ir para reserva, o Palmeiras deveria buscar um novo goleiro para o restante da temporada, mas ele tem contrato até o final de 2026 e o torcedor do Palmeiras que vai sofrer com isso. Me lembro o Praz, quando já estava no ciclo final no Palmeiras, onde o Cuca teve peito, né, teve a coragem e deixou de ser teimoso, colocando o Jailson numa partida de 2017 contra o Flamengo, ao qual foi 2-2, inclusive o Jailson pegou pênalti. O Praz vivia péssimo momento e pouco depois, ali no final daquela temporada, veio a sair do Palmeiras. Já era fim de ciclo e o mesmo ocorre com o Everton. O Fábio, com 45 anos, quase 45, salva o Fluminense, né? Uma grande defesa, uma cabeçada no jogo contra o Hilal, e o Everton com 37 para 38 anos já não tem mais aquele reflexo. Nunca foi, na verdade, aquele goleiro do milagre, mas já agora com a idade chegando um pouco mais avançada, um goleiro que já é mais deficiente, fica claro a dificuldade dele, do reflexo dele. No primeiro tempo horrível do Palmeiras, 1-0 saiu barato para o Chelsea. No segundo tempo o Palmeiras melhorou os encaixes, subiu um pouco a marcação, porque no primeiro tempo o Palmeiras só marcou com as linhas de média para baixo, marcação do meio de campo para o lado do campo defensivo do Palmeiras. No segundo tempo o Palmeiras apertou um pouco lá em cima, teve algumas importantes roubadas de bola, inclusive o Vitor Roque deu muita dinâmica. Quando ele saiu, o Flaco Lopes não deu dinâmica nenhuma para o time do Palmeiras, estava jogando bem. É importante ressaltar também a importância tática, a velocidade, o jeito, a dinâmica que ele estava dando para o time do Palmeiras. Então, e o Abel,
voltou para o segundo tempo igual, demorou alguns minutos ali, por volta de uns 15 minutos para mudar o time. O Palmeiras conseguiu o empate, melhorou um pouco no segundo tempo, teve algumas chances, mas ainda assim o Chelsea foi melhor também no segundo tempo, né? Mas o Palmeiras pelo menos subiu, teve um pouco mais de coragem. O Palmeiras só tentou jogar um tempo. O primeiro tempo foi só de covardia e se defender, saiu barato. Então o Palmeiras, quando empatou o jogo com um belo gol do Estevão, até que ele fez um gol importante num jogo decisivo, né? Então sai ainda com essa melhor impressão antes do jogo de despedida do Palmeiras, né? Honrou, fez um gol contra a sua equipe que ele está indo agora, mas e da postura, né, do Palmeiras, muito defensiva no primeiro tempo. Segundo tempo tentou jogar e para finalizar o gol do Chelsea, o gol da vitória, né? O Gusto tentou cruzar, não foi um chute a gol, ela desviou e foi mais para dentro, da onde foi mais na direção do Everton do que se ela não tivesse desviado. Talvez se ela tivesse ido direto e até passado pelo Everton, eu peguei a câmera de trás ali, ou ele iria para fora ou poderia bater na trave, algo do tipo, mas o desvio foi muito leve e o Everton se joga antes na bola e mesmo assim o desvio foi leve e nesse desvio ela veio na direção do Everton. Um goleiro de um mínimo reflexo teria no mínimo com o braço direito que ele tentou fazer a defesa, teria tirado aquela bola. Ele não foi bom o suficiente, um desvio que a bola foi em cima dele. Não dá para tomar como desculpa e na fala dele na Globo, ele não, na entrevista, né, eu creio que foi na Globo, mas enfim, ele não admite a falha, foi falha, ele fala com outras palavras, um lance que foi rápido, não sei o que, dá uma enrolada ali, mas não fala, eu falei, o que seria mais bonito da parte dele. Inclusive ele vem falhando há bastante tempo, não é de agora, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, tira a mão da bola, enfim, tem dificuldades em chutes de longa distância, a queda dele, essa queda lateral, geralmente ele não usa muito da lateralidade, de fazer aquela corrida lateral, o gesto, para depois pular na bola. Ele não faz isso muito bem e se joga na bola, deita na bola, ao invés de pular na bola, né? Fazer a flexão com o joelho e dar o salto. Então nisso ele deixa bastante a desejar, acha um goleiro apenas mediano e o ciclo encerrou. A participação do Palmeiras nesse campeonato foi regular, porque chegou pelo menos a umas quartas de final, onde muitas equipes foram eliminadas antes. O Palmeiras poderia ter ido mais longe, poderia ter ido adiante, né? Com certeza. Poderia ter sonhado com uma final, talvez, porque o caminho foi bem trilhado, assim, o Palmeiras deu sorte, digamos assim, no caminho, no chaveamento, mas não aproveitou a oportunidade que teve. Acho que o Palmeiras não iria ser campeão, sou super realista, o máximo talvez seria agora, já que o City caiu, sonhar com uma final, que é isso que o Fluminense sonha, na minha opinião, sonhar com uma final. Claro que o Fluminense sonha com o título, mas o que é mais palpável para o Fluminense, sendo realista, é um vice-campeonato, chegar a uma final, porque jogar contra o PSG, que hoje, mesmo com jogadores a menos, tomou um gol no campeonato, só perdeu aquela partida do Botafogo que não valia nada. Então, se pegar o PSG na final, não é favorito. Se pegar o Bayern também não é favorito. Então, e não sei se vai passar do Chelsea. Até acho que o Fluminense vai sim passar do Chelsea. O Fluminense tem alguma coisa que o Palmeiras não tem. O Fluminense tem um goleiro muito melhor do que o do Everton, que faz milagres em momentos que o Fluminense mais precisa. É um goleiro melhor do que o do Everton, apesar de ser bem mais velho do que o Everton. Tem um Thiago Silva, que tem uma liderança técnica na zaga incrível, e o Palmeiras jogou desfalcado, né? É bom que se diga, também tem que lembrar, contra o Chelsea, mas enfim. E tem o Aras, que é um jogador que está pelo menos talvez entre os três aí top do Brasil, forte fisicamente, bom tecnicamente, cascudo, experiente, está acostumado a jogar pela seleção colombiana, né? De vez em quando enfrenta em Copas do Mundo, já enfrentou seleções e amistosos internacionais, então é um jogador rodado, um jogador, apesar de não ser tão velho, deve ter na faixa de próximo aos 28 a 30 anos a idade do Aras, um jogador que pode decidir. E o Cano lá na frente, que geralmente costuma precisar de poucas chances para fazer gol, coisa que o Palmeiras sempre peca, acaba criando e não fazendo. Então o Fluminense vejo um time mais pronto para um torneio desse de Copa, de curto espaço, teve mérito sim na classificação, não há como dizer, tudo está conspirando para o Fluminense, né? Apesar tem claro o seu mérito, mas fez gols inimagináveis, Martinelli chutar de esquerda, a bola na gaveta, o jogador do Al-Hilal tirou uma bola, tentou salvar do escanteio e não tinha necessidade de tentar salvar aquela bola, mas enfim, fez aquele gol. Depois uma bola rebatida, a qual o Samuel Xavier cabeceou, o Hércules domina, a bola bate nos dois pés e cai em afeição para ele chutar e fazer o gol da vitória. Tem que ter sorte, mas claro que o Fluminense tem mérito e jogadores mais rodados e experientes nesse momento que sente menos a pressão do jogo. E o Abel
É um técnico reativo, é um técnico vencedor, ninguém pode mascarar isso, mas é um técnico que sim tem bastante falhas e falta de coragem contra o Chelsea. Poderia ter sido eliminado? Claro que poderia, mas deveria ter jogado mais, principalmente o primeiro tempo, marcado com as linhas mais altas e sido mais corajoso contra o Chelsea. Algo que não ocorreu, então a eliminação foi justa e vai bater no peito e vai continuar mantendo o Everton até o final do ano e, quiçá, provavelmente até final de 2026. Infelizmente, né? Porque ele tem contrato, mas acho que o ciclo dele, para mim, se encerrou. O Palmeiras deveria buscar um novo goleiro. O Lomba não tomaria esse gol que ele tomou, o segundo gol, uma falha gigantesca e a qual não teve nem a honra de bater no peito e falar: eu falhei, eu realmente foi determinante para o Palmeiras possivelmente não ter levado nem para a prorrogação esse jogo. Então é isso, pessoal. Agradeço aí por mais essa oportunidade de estar falando aqui, estar no conteúdo. Agradeço a todos. Avante palestra e em breve aí voltar com mais conteúdo aí. Eu só não fiz antes, né? Porque eu moro em apartamento e o jogo terminou muito tarde. Depois, mesmo que o Palmeiras tivesse ganho, eu não iria fazer esse pós-jogo logo depois da partida, porque tem algumas pessoas que reclamam, né? Que fazem algumas reclamações no prédio, algo do tipo, por alguma fala mais de noite, ou às vezes uma exaltação por conta de futebol. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo só agora. O sábado foi corrido, tive alguns compromissos, então estou aqui para falar. Esse foi o pós-jogo dessa eliminação do Palmeiras aí contra o Chelsea. É isso, pessoal. Avante palestra. Um abraço e até a próxima.